boa noite, estamos ao vivo? Boa noite, meu povo maravilhoso, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me dá um ok aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo para esse encontro extraordinário. Que maravilha estar com vocês aqui nessa noite. Que maravilha, estão me ouvindo, né? Que maravilha, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Você que estava conosco aí nesse final de semana, que foi algo poderoso, poderoso. Eu tenho recebido o depoimento de várias pessoas de como esse final de semana foi algo realmente poderoso, poderoso, poderoso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu decidi fazer mais essa aula aqui porque eu acredito que a gente precisa romper, a gente precisa mergulhar e eu quero ter mais um tempo aqui com vocês, uma vez que amanhã nós vamos abrir as inscrições para o Método VEX, né? Então eu falei, eu resolvi fazer mais uma aula, vou fazer mais uma aula aqui para a gente estar junto, para a gente conseguir ter mais um tempo aqui. Eu tenho certeza que, como foi no final de semana, hoje também nessa aula vai ser impactante, 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 tá bom? Que maravilha. Deixa eu ver de onde vocês estão me vendo e coloca o nome da sua cidade, estado. Será que tem alguém de fora também, de outro país? Coloca aqui no chat. Enquanto o pessoal está sendo avisado, lá nos grupos, coloca aqui, de onde você está me vendo. Tem gente de todo canto, né? Ó, pessoal do norte, pessoal do sul, pessoal de todo quanto é canto, centro-oeste. Que maravilha, que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Que maravilha tê-los aqui. Que maravilha. Que maravilha. Olha só. É de todo o Brasil. É de todo o Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Maravilha. Seja muito bem-vindo, tá bom? Ó, uma dica aí que eu sempre vou pedir para você, tá? Quando você entrar na aula pega um papel, pega uma caneta, porque quem anota absorve mais. Eu creio que essa aula hoje vai ser impactante. Eu creio que tem muitas coisas que hoje vai abrir a sua consciência, vai expandir a sua consciência, tá bom? Então, eu sempre digo, não fique sem papel, sem caneta para anotar. E se você tiver fone de ouvido, coloque também, porque isso vai ajudar você a focar ainda mais no conteúdo de hoje, tá bom? Eu creio que hoje vai ser uma aula poderosa. Eu tenho coisas que eu preciso falar com você. Quando eu também começo a dar essas aulas, eu deixo muito o Espírito Santo me conduzir. Então, eu estou aqui também aberto ao agir de Deus, ao mover de Deus. Se você é cristão ou não, fica tranquilo, mas tudo que a gente faz aqui, a gente faz dentro de um direcionamento também divino. Então, eu acredito que essa jornada que a gente tem trilhado, não só nesse final de semana, mas várias pessoas já fizeram a pré-inscrição, né, para entrar para o Método VEX. Quem que já fez sua pré-inscrição? Digita eu. Deixa eu ver se tem alguém aqui que já fez sua pré-inscrição. Amanhã, 7 horas da manhã, vai ser o grande dia. Digita eu, ok? Olha lá, pessoal que já fez a pré-inscrição, digita eu aí. Vai ser um grande dia amanhã porque você vai dar um passo, não é para comprar um curso online. Você vai dar um passo para entrar numa jornada aonde juntos nós vamos caminhar. Durante um ano eu vou ser o seu mentor. Durante um ano eu vou investir na sua vida. E querido, fica tranquilo e tranquila. Não tem como dar errado. São mais de 17 mil alunos, gente sendo transformada em todas as esferas, porque a gente aplica o que funciona, a gente ensina o que funciona e, além disso, tem um mover sobrenatural dentro do Método VEX. Que maravilha, que maravilha. Você que já fez sua pré-inscrição, parabéns. E você que não fez ainda, você ainda tem a oportunidade até o dia de hoje, né? Hoje dá para fazer a pré-inscrição e garantir 2 bônus poderosos, que é uma sessão de desbloqueio extra, poderosa, e acesso ao Método VEX 2.0, que vai ser liberado agora em breve, ok? E só quem é aluno que vai ter acesso ao 2.0, beleza? Vamos lá então, pessoal? Vamos lá então? Para a gente não perder o costume, escreve nesse chat aí, eu vou até o fim. Quem vai até o fim de hoje comigo, escreve nesse chat aí, eu vou até o fim. Escreve aí para a gente não perder o costume. Lembra que os vencedores não são gênios. Os vencedores são aqueles que vão até o fim, tá? Então você tem 2 desafios. É você ir até o fim hoje dessa aula comigo
e depois nós irmos juntos até o fim lá no método Vida Extraordinária, tá ok? Beleza? Então vamos juntos aqui, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é o seu bloqueio tem um nome. Uma coisa que nós trabalhamos muito nesse final de semana foi justamente essa questão dos bloqueios emocionais. E por quê, Rafa? Eu te expliquei nesse final de semana. Antes, deixa eu perguntar aqui. Quem assistiu, quem esteve nos 2 dias comigo nesse final de semana? Digita eu, deixa eu ver. Eu gosto de interagir, né? Por isso que eu peço para vocês digitarem. Quem esteve comigo os 2 dias nesse final de semana? Se não esteve, pelo menos assistiu o replay. Digita eu, deixa eu ver. Maravilha. Maravilha. Bom, você que esteve comigo, você percebeu a seriedade que esse assunto. A maioria, né? Você percebeu a seriedade que esse assunto. Você percebeu que não adianta força de vontade, não adianta esforço, se você não identificar as suas travas internas, e grande parte delas nós identificamos. Rafa, nós não identificamos todas, impossível no final de semana identificar todos os seus bloqueios. Impossível, tá? Então a gente consegue identificar na medida que a gente vai caminhando juntos. Por isso que tem um método. O método VEX ele é uma jornada. Então a gente vai caminhando junto, eu vou te acompanhando, você vai participando das mentorias, vai assistindo às aulas e aí a gente começa a lançar mais luz, mais clareza. E os bloqueios que você não conseguiu identificar no final de semana, você vai identificando ao longo da jornada. E a gente vai identificando e tratando. Identificando, aplicando ressignificação, aplicando desbloqueio, aplicando técnica e a gente vai tratando. É assim que funciona, ok? Então, no final de semana, você pode ter uma experiência de impacto, como muitos de vocês tiveram, mas você não resolve tudo no final de semana, gente. Não é assim. Então, eu sei, e a gente recebeu vários depoimentos, né, e eu vi no chat, as pessoas sendo impactadas, sendo livres de fardos, de pesos, né? Na hora do desbloqueio sendo impactadas. Então é uma transformação. Mas não é uma transformação completa. Por quê? Porque um único final de semana não te muda por completo. O que muda por completo é o quê? É a experiência, tá? Escreve aí nas suas anotações, escreve aí. Na verdade, escreve aqui no chat, escreve aí. Porta versus caminho. Porta X caminho. Você tem que aprender que nós temos 2 tipos de experiência, tá? Você tem experiência de porta e você tem experiência de caminho, beleza? O que é a experiência de porta? É o que você vivenciou no final de semana. No final de semana você vivenciou uma experiência de porta, ou seja, uma experiência de impacto. A experiência de porta é uma experiência de impacto. É uma mudança assim, ó, abrupta. Só que não é uma mudança completa. Porque não tem como, não existe uma mudança completa em experiência de porta, né? Experiência de porta muda a ambiência emocional, mental, mas não no todo. Então o que é a porta? A porta é o que te dá acesso ao novo ambiente. Se eu sair aqui do meu escritório, eu vou acessar o hall aqui da minha casa, o hall de entrada. Então uma porta me dá acesso de maneira abrupta a um novo ambiente. Entende? Só que a experiência de porta, ela não me leva até o final, até o destino. O que me leva até o destino é o quê? A experiência de caminho. Qual que é o grande problema das pessoas? É que elas são viciadas em experiência de porta. Por isso que as pessoas são manipuladas. Por isso que as pessoas são enganadas. Por quê? Porque elas caem em falsas promessas de porta. Como se a experiência de porta fosse mudar toda a sua vida definitivamente. Não é assim que funciona. Uma experiência de porta, que é o que você viveu no final de semana, ela tem um impacto. Ela destrava. Ela traz mudança. Mas o que leva você ao seu destino final não é experiência de porta. É caminho. Caminho aponta para quê, Rafa? Caminho aponta para processo. E uma coisa que eu vejo muitas pessoas de idade, tá? É gente de idade, mas com uma mentalidade imatura, é justamente gente que não quer viver processo. Escute bem o que eu estou te falando. Todos os atalhos que você pega ou tenta pegar na sua vida só trazem uma consequência. Qual, Rafa? Te mantém no mesmo lugar, no mesmo nível. Isso se não trouxer prejuízos maiores. Essa mania que nós temos de querer atalhos é o grande problema. Não existe atalho para a vida que você quer construir. Vou ser bem sincero com você.
Não existe atalho para a vida financeira, emocional, espiritual, não importa a área que você quer construir. O que existe é aceleração. Como é que eu acelero o processo, Rafa? Método. Método não burla o processo. Método acelera o processo. Por exemplo, várias pessoas que entram no método VEX, elas querem, por exemplo, investir no seu crescimento pessoal para que elas possam prosperar. Um exemplo. Porque qual que é o caminho de prosperidade financeira? É investir no crescimento pessoal. Quem investe no crescimento pessoal prospera, não só financeiramente, mas em todas as áreas. Ela entra no método e ela começa a se dedicar ao método. É a questão de pouco tempo, às vezes semanas, às vezes um mês e meio, a pessoa já começa a mudar de nível financeiro. Por quê? Porque ela começou a mudar o nível interior dela. Eu tenho exemplos, por exemplo, né, que eu posso te mostrar, inclusive, te mostrei na Semana do Autoconhecimento, de gente que tomava remédio para ansiedade há 10 anos. Entrou no método, em 2 semanas não toma mais remédio. Então, assim, não é que foi um atalho, foi uma aceleração por causa de um método. Então, quero que você grave isso nessa noite. Não existe atalhos. Tudo é processual. Só que quando você tem um método, o método ele acelera o processo. Quem está me entendendo aqui, digita eu. O método acelera o processo. Entende? Então, nesse final de semana, a gente pôde identificar uma série de bloqueios, só que não são todos os bloqueios. Não são todos os bloqueios. E existe uma razão do porquê você se esforça, do porquê você ora, o porquê você decide, o porquê que você tem força de vontade e mesmo assim parece que a sua vida não rompe. Mesmo assim parece que a sua vida está estagnada. Eu vou ser bem direto aqui nessa aula de hoje, querido. Bem direto. Abra os seus ouvidos porque eu vou ser bem direto aqui hoje. Porque é que a sua vida não rompe durante todos esses anos. Olha para o seu passado agora. Você está tentando. Você está se esforçando. Você fica no looping de uma falsa esperança de que em algum momento sua vida vai melhorar. Eu vou te falar aqui com todo amor e carinho, a sua vida não vai melhorar se você continuar fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões e continuando apenas fazendo do seu jeito. Não vai melhorar. Não adianta. Ai, Rafa, misericórdia. Não é questão de misericórdia, não. Entende? Eu não estou profetizando isso sobre a sua vida, não. É uma questão de lógica. É uma questão de raciocínio. Você não pode ter uma colheita diferente lançando as mesmas sementes. Não adianta. Eu falei esse final de semana para você, do seu jeito não funciona. Por quê? Porque do seu jeito o seu jeito te trouxe até aqui. O seu jeito trouxe os resultados que você tem hoje. Olha só, no final de semana, um pouco que a gente ficou junto, você já está com a mentalidade aberta, com uma consciência diferente. Quem aqui que passou os 2 dias comigo no final de semana, Rafa, eu já enxergo a vida diferente, já enxergo a minha vida diferente, já estou com uma mentalidade diferente. Digita eu. Deixa eu ver. Quantos de vocês, no único final de semana, podem afirmar hoje, Rafa, esse final de semana me marcou. Eu já estou vendo e percebendo coisas na minha vida que eu não percebia antes. Parece que a minha mente fez isso aqui, ó. Puf! Expandiu. Entende? Olha aí no chat. Agora pensa comigo. Quanto tempo nós ficamos juntos nesse final de semana? Para quem foi do início ao fim, cada encontro nosso teve em média 3 horas, 3 horas e meia. Ou seja, nós não ficamos juntos 7 horas por completo. Não foi 7 horas por completo. Agora eu quero que você raciocine comigo. Se em menos de 7 horas, juntos, você já nota uma diferença na sua vida, na sua mentalidade, na sua percepção, a pergunta que eu faço para você é, e se nós caminharmos durante 1 ano? Você tem noção do que é isso? Imagina comigo, menos de 7 horas já produziu o que produziu. Imagina o que vai produzir em você durante 1 ano. 1 ano eu investindo na sua vida, 1 ano você aprofundando, 1 ano você mergulhando. Querido, o que você viu nesse final de semana não é nem 5% que a gente tem lá no método. Porque não dá no final de semana condensar um método. A mentoria não tem jeito. Não tem jeito. Você está entendendo? Não tem jeito. Então, do seu jeito não vai funcionar. Por quê, Rafa? Porque já está provado que não funciona.
E tem uma série de coisas que você ainda nem enxergou na sua vida. Uma série de travas, uma série de bloqueios que você nem enxergou na sua vida. Por isso que eu digo, teu bloqueio tem um nome. A pergunta é, qual que é o nome do teu bloqueio? Bom, nesse final de semana, a gente conseguiu levantar alguns. Você começou a nomear alguns. Mas eu quero te afirmar que existem muitos outros bloqueios que você ainda não nomeou. Que você ainda não identificou. Entende, querido? Então, eu quero que nessa noite você pare para refletir numa única coisa. A sua vida, ela está passando como a minha vida. Por favor, preste atenção aqui. A sua vida, como a minha vida, ela está passando. Oh, meu Deus, espera aí que eu... Deu alguma coisa errada aqui. Conectou? Deu uma travadinha aqui. Voltou. A sua vida, como a minha vida, ela está passando. E não tem como mais você recuperar uma coisa chamada tempo. Não tem jeito. Todos nós que estamos aqui, daqui 50, 60 anos, tá? Todos nós que estamos aqui agora nessa aula, preste atenção, eu quero que você foque em mim. Todos nós que estamos aqui nessa aula, daqui 50, 60 anos, todos estaremos abaixo de 7 palmos. A pergunta que eu faço para você é: você vai continuar com medo de tentar? Você vai continuar com medo de tomar decisões? Você vai continuar com medo de dar passos? Você vai continuar com medo de arriscar? Eu vou dar um nome aqui para um bloqueio que a maior parte de vocês tem. Um bloqueio chamado medo. Enquanto você tiver medo, você não vai acessar o extraordinário. O extraordinário não é para pessoas que têm medo. Porque o medo, ele é um dos maiores bloqueios que o ser humano carrega. Eu não sei se você sabe, presta atenção. O medo é um sentimento que passou a coexistir com a humanidade só depois que o homem pecou. A primeira menção da palavra medo foi depois que o homem pecou. Porque o homem não foi criado para ter medo. É por isso que o apóstolo João diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Quem é cristão aqui? Digita eu. João diz, o perfeito amor lança fora todo o medo. E o mesmo apóstolo que fala sobre isso, ele diz, e Deus é amor. O que é que João está dizendo? Que Deus, que é o perfeito amor, não coexiste com medo. Isso significa que quem sabe, não só de cabeça, de coração, que é amado, não tem medo. Se você tem medo, você pode até saber que Deus te ama, mas você ainda não vive a experiência do amor. Porque no amor não existe medo. No amor não existe medo. É por isso que eu digo, quando Deus queima algo no teu coração, quando Deus coloca algo no teu coração, eu digo para você, arrisca, dá o passo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a condição, simplesmente dê o passo, porque se Deus colocou algo no teu coração, Ele vai trazer a provisão, Ele vai te sustentar no meio da jornada. Só que você precisa confiar nesse amor. Porque aonde há medo não há confiança. Sabe por que os meus filhos, desde a infância, eles dormem com toda tranquilidade? Não é porque o pai deles é rico, não. Porque lá no início, a gente não tinha a condição que a gente tem. Eles dormem tranquilo porque sempre soube, inconscientemente, mesmo se a gente falar que eles são amados, porque só descansa quem sabe que é amado, só vive sem ansiedade quem sabe que é amado, só vive sem medo quem sabe que é amado. Quem está me entendendo aqui? Que meu coração agora já vai começar a explodir. Deixa eu falar uma coisa, querido. Sua vida está passando, daqui 50, 60 anos, para uns menos, você vai estar enterrado, enterrada. A pergunta que eu te faço é, o que é que você está deixando de fazer porque você tem medo? O que é que você está deixando de fazer porque você tem medo do que os outros vão pensar, se os outros vão julgar, tem medo de dar errado, tem medo de não conseguir pagar?
Para com isso. Nessa noite, eu tô aqui para abrir os seus olhos. O medo é um grande ladrão. E ele está roubando a sua vida. E se você olhar para o seu passado, você vai perceber que houve inúmeras oportunidades que o medo roubou de você. E você poderia estar em outro patamar, com outra vida, mas o medo roubou de você. E eu quero que você tenha maturidade hoje para racionalizar. Racionaliza. Não vale a pena permitir o medo te escravizar. Não vale a pena permitir o medo te segurar nessa zona de conforto, mas é uma zona que está te travando, te matando aos poucos. Alô, abre o teu coração nessa noite, porque eu tô aqui com o meu coração entregue. Presta atenção. O medo é um dos maiores bloqueios. Eu chamo o medo, sabe de quê? Demônio de estimação. Como assim, Rafa? O medo é como se fosse... Quem entende de pescaria vai saber. Quando nós vamos pescar, a gente faz uma ceva. A ceva é aquele lugar que você sempre joga uma comida e vai jogando comida e vai engordando os peixes. Então, os peixes acostumam ficar naquele lugar. E aí é fácil você pegar os peixes depois. O medo é isso. O medo é você cevando um demônio na sua vida. Cevando, inclusive a Bíblia chama o medo de um espírito. Você vai cevando. Como que eu vou cevando, alimentando o medo na minha vida? Cada vez que você permite o medo te aprisionar, você dá mais força para ele. Cada vez que você permite o medo te segurar, você dá mais força para ele. E quanto mais você permite ele te segurar, mais você continua o quê? Medroso, medrosa, paralisado e paralisada. Você acha que a minha vida mudou porque eu tive garantias? Não. Você acha que a minha vida mudou porque eu sabia o que ia acontecer depois do meu passo? Não. Mas eu quis arriscar. Mas eu defini, eu e a minha esposa, que nós não iríamos mais permitir o medo de nada. Medo de dar errado, medo da crítica, medo de não conseguir pagar. Nós não íamos mais permitir o medo segurar o nosso coração quando nós percebêssemos que Deus estava nos direcionando para algo. Escute o que eu estou te falando aqui, querido. Qual que é o seu medo? Tem várias pessoas que não querem entrar, por exemplo, no método VEX. Rafa, você vai falar do método? É claro que eu vou. Rafa, você entrou aqui para convencer a gente a entrar no método? É claro que sim. Ué, é claro que sim. É claro que eu vou tentar te persuadir. Eu sou um cara transparente, eu tô aqui falando na transparência. É claro que eu vou tentar te persuadir a trilhar um caminho que eu sei que vai mudar a sua vida. A trilhar um caminho que eu sei que vai te tirar da escassez financeira, dos problemas emocionais, da falta de discernimento espiritual. É claro que eu vou persuadir. Eu não tô aqui persuadindo para te vender curso, não. Eu tô aqui te persuadindo para você entrar num caminho que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Chega de viver essa mesma história, chega de viver essa mesma vida. Pelo amor de Deus, você tem que dar um passo, você tem que arriscar. Você tem que se lançar. Para de olhar para a condição. Ai, eu não tenho condição. Sua condição nunca vai mudar se você não tomar uma decisão, pelo amor de Deus. Para com isso. Esse medo, você quer garantia demais. A vida não te dá garantias. E até Deus, quando Ele te chama, Ele não te dá garantias visíveis. Você vai ter que arriscar. Você vai ter que dar um passo. O medo é um dos maiores bloqueios na vida do ser humano. E eu nunca teria chegado aonde eu cheguei se eu ficasse dando ouvidos pro medo. Porque uma coisa que eu descobri, que o medo também é um grande contador de história. O medo conta histórias. Quando você está prestes a tomar uma decisão, o medo vai criar uma série de narrativas na sua mente para dizer, vai dar errado, não vai dar certo, é assim, é assado, para te desestimular. Escute bem o que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. Eu me lembro uma vez, quem é aluno meu já ouviu essa história, eu vou contar ela porque tem muita gente aqui que não é aluno meu. Eu morria de medo de altura. E quando eu era adolescente, eu fui num clube lá em Goiânia, quem é de Goiânia conhece, o clube Jaó. E lá no Jaó, eu acredito que ainda tenha um toboágua chamado Kamikaze, que ele é da altura de um prédio de 4 andares e ele é um toboágua íngreme assim, ó, íngreme.
Eu morria de medo e eu não subia naquilo de jeito nenhum. E aí uma vez, os meus primos me convenceram de subir. Rafa, só sobe. Vai lá em cima, depois você desce pelas escadas. E eu, bobão, inocente, caí na conversa deles. E subi. Eu cheguei lá em cima, eu via toda a cidade. Eu via tudo, tudo, tudo. Começou a me dar a tonteira. Eu falei, gente, eu vou descer. Quando eu fui descer, os meus primos que eram mais velhos, maiores e mais fortes, me cercaram na escada. E falou, ó, aqui só tem duas formas de descer. Ou você vai escorregar, vai descer o toboágua, ou você pula. E eu comecei a chorar, eu aprontei um pampeiro lá, mas eles não arredaram o pé. Adivinha o que aconteceu? Eu tive que descer o toboágua. Quando eu sentei no toboágua, gente, eu sentei assim, ó, eu olhava pra frente, você não via o toboágua. Eu só vi o horizonte, porque ele era assim, ó, ele fazia assim e fazia assim. Atingia, o pessoal falava na época, uns 80 km por hora. Só as costas descolavam do toboágua. Eu não via mais nada. Quando eu estava sentado diante daquele toboágua, sabe o que aconteceu? O medo começou a construir uma série de narrativas na minha mente. O medo começou a falar para mim, você vai morrer. Na hora que você virar aquela descida íngreme, você vai voar para fora do toboágua e vai cair lá embaixo. O medo começou a construir uma série de histórias catastróficas. Sabe o que aconteceu? Eu desci o kamikaze. E eu desci. Foi assim, foi segundos. Eu cheguei lá embaixo, levantei, e adivinha o que é que eu fiz depois que eu levantei? O que é que eu fiz? Eu saí correndo e desci o toboágua, o kamikaze, mais 4 vezes. Porque depois que eu desci, eu desmistifiquei todas as histórias que o medo contava pra mim, de que eu iria morrer, de que iria dar tudo errado. Escute bem o que eu estou tentando te ensinar aqui. Só existe uma forma de você neutralizar esse medo. Ai, eu estou esperando criar coragem. A coragem não vem antes. A coragem vem depois. Eu desci com medo e depois que eu desci, eu perdi o medo. Completamente. Porque é a experiência que tira o medo. Porque a experiência confronta a narrativa que o medo constrói na sua cabeça. Quando você vive a experiência, o medo não tem mais o que? Espaço para construir uma narrativa na sua cabeça. Então, depois que eu desci aquele toboágua, o medo não poderia mais falar nada para mim. Todas as narrativas que o medo poderia tentar construir na minha mente, elas não iriam colar, porque a experiência fala mais do que a história que o medo conta nas nossas mentes. Quem tá me entendendo aqui, digita eu. Foi assim a primeira vez que você foi dirigir? Foi assim a primeira vez que você andou numa montanha russa? Foi assim a primeira vez que você foi andar na bicicleta sem as rodinhas? E é assim, criatura de Deus. Aprende a lição que a vida te ensina. É assim para todas as experiências. Você que está com medo de dar um passo amanhã e entrar nesse método, eu tô aqui para te dizer, desce o toboágua. Rafa, será que vai funcionar? Desce o toboágua. Rafa, será que eu vou dar conta de arcar? Desce o toboágua. Porque tem gente que entrou no método VEX desempregado, levantou o dinheiro da primeira parcela e pagou todo o método em 3 meses, porque prosperou de maneira rápida. Desce o toboágua. E isso não é só para entrar no método, não. É para qualquer coisa na sua vida. É para qualquer coisa na sua vida. Escuta o que eu estou te dizendo. Para qualquer coisa na sua vida. Para de ser refém do medo. O medo é um ladrão. Ele está te roubando. E ele está roubando uma coisa que você não consegue recuperar mais. O quê? A sua vida. O seu tempo. Tempo é vida. Qual que é a sua idade? Coloca aqui no chat. Deixa eu ver a média de idade. 40, 50, 60, 70? Qual que é a sua idade? Coloca aqui no chat. Coloca a sua idade aqui. Vamos lá, deixa eu ver a idade de vocês, a idade média. Olha para esse chat aí, olha a idade média, olha aí. Eu te pergunto, até quando? Você não esperou tempo demais não, querido? Você não esperou tempo demais não, querida?
Ei, esses 40, esses 50, esses 70 anos, esses 30, esses 60, esses 80. Alô, você não esperou tempo demais não? Será que você não é adulto o suficiente e inteligente o suficiente para olhar para a sua jornada, para os últimos 30, 40, 50 anos e perceber que você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida que nunca acontece? Meu Deus do céu, abre os seus olhos. Rafa, você tá bravo hoje? Não, eu estou desesperado para abrir a sua mente. Eu estou desesperado para remover essas escamas. Eu estou desesperado para te despertar. Para você sair desse modo zumbi, dessa alienação. Eu tô aqui, eu não tô te ofendendo não, eu tô com o meu coração envolvido nisso aqui. Eu sei que Deus colocou você no meu caminho, na minha trajetória. Eu sei que Deus colocou você e me colocou na sua trajetória, querido. Eu sei que esse método, ele tem propósito. O que eu escuto toda semana é: Rafa, você foi resposta de Deus para minha vida. Rafa, ainda bem que você me chacoalhou, me confrontou. Ainda bem que o seu time insistiu comigo. Rafa, ainda bem que eu comecei a caminhar com vocês. A minha vida mudou da água pro vinho. Presta atenção. Eu não tô aqui querendo te vender curso não, querido. Você não vai ver um aluno meu aqui falando mal do método VEX. Não é um curso. É uma jornada. É um caminho. A gente vai caminhar juntos. E é uma jornada abençoada por Deus. Tem milagres acontecendo aqui dentro. Tem gente rompendo aqui dentro em todas as esferas. Pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Você ainda pode viver os melhores dias da sua vida. Foque no que eu tô te falando, por favor. Hoje eu tô aqui para te dar um choque de realidade. Você vai morrer daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos ou até antes, porque ninguém tem controle sobre isso. Me explica, pelo amor de Deus, qual que é a lógica de você não arriscar coisas novas? Qual que é a lógica de você não tentar coisas novas? Qual que é a lógica de você ficar com medo de dar passos maior que a sua perna? Vou te dar um conselho. Você quer romper na vida? Você vai ter que colocar os bois, ou na verdade a carroça na frente dos bois. Você quer romper na vida? Não dá para esperar garantias. Você vai ter que dar um passo maior que a sua perna. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Alô, acorda. Porque senão amanhã você vai acordar do mesmo jeito. E quarta, e quinta, e sábado. Sabe o que é que vai acontecer se você não der um passo? Daqui uma semana, a sua vida está do mesmo jeito. Daqui um mês, daqui um ano, você voltou para a mesma estaca, meu Deus do céu. Acorda, pelo amor de Deus. Acorda. Chegou a hora do seu despertar. Pelo menos uma vez na vida. Se lança, arrisca, dá o passo, decide, se dê a oportunidade. Eu sempre digo para as pessoas, eu falo, olha, se você conectou comigo, se o seu coração conectou com o meu coração, se o seu coração queima enquanto eu falo, se existe algo aí dentro queimando dizendo, é isso, é isso, é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Chega de argumento. Eu não preciso mais argumentar. Você vai ter que obedecer. Você vai ter que dar o passo. Queimou aí dentro? Você ficou um final de semana comigo. E hoje, o que eu tô falando, tá queimando aí dentro? Tá ardendo aí dentro? Tá testificando? Você conectou comigo? Deixa eu falar uma coisa. Acabou. Esse é o sinal. Esse é o sinal, querido. Esse é o sinal. Você vai ter que dar o passo. Se lança, se joga. Vamos caminhar juntos. Acabou. Sua vida vai mudar por completo. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje ainda dá tempo, tá, de fazer a pré-inscrição com o meu time e ganhar 2 bônus. Amanhã, 7 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições. Se você não conseguir fazer a sua inscrição amanhã de manhã, não saia do nosso grupo por nada. Me faz uma promessa, não saia do grupo do Método VEX por nada. Por quê, Rafa? Porque eu acredito que se você deseja essa mudança de vida, a provisão vai vir para você. E você vai atrás dela. As portas vão se abrir. Você vai fazer por onde? Você vai atrás. Rafa, por que você não libera tudo? Porque você vai ter que lançar a sua semente. Você não vai colher nada se você não lançar a sua semente. Não adianta, querido.
Eu acho que a nossa caminhada nesse final de semana, ela já provou para você que eu não sou mais um vendedor de curso. Aquilo que eu te falei, abriu seus olhos, descortinou um monte de coisas do seu interior. Eu não sou um vendedor de curso, um charlatão não, querido. Eu tô aqui com meu coração aberto e com toda a honestidade que eu sempre tive para olhar aqui nos seus olhos e te falar. Eu sou um homem sério, um homem de Deus, temente a Deus. Tudo aquilo que a gente faz aqui nasceu de um propósito divino, mas eu também sou um profissional, como um terapeuta. Então eu não trabalho de graça, não tem jeito de eu trabalhar de graça, não tem jeito. Eu tenho quase 50 pessoas na minha equipe, não tem como eu trabalhar de graça. De graça eu prego a palavra todos os dias. Mas quando o investimento é ser o seu mentor, te acompanhar, investir na sua vida de perto, numa mentoria, abrir tudo, você vai ter que lançar a sua semente. Acabou. É isso, querido. E eu sei que para você lançar a sua semente, às vezes é um sacrifício. Eu entendo. Mas as pessoas que mais semeiam sacrificando são as que mais valorizam. É o que o salmista diz. O salmista diz, aqueles que semeiam chorando. Por que eles semeiam chorando? Porque está sendo um sacrifício semear, lançar o pouco que tem. Aqueles que semeiam chorando voltarão se alegrando com seus feixes abundantes. Não tem ninguém que não lance uma semente que não vá colher. E não tem terreno mais fértil do que semear na sua vida. Só que esse bloqueio chamado medo, você precisa, querido, de uma vez por todas, enfrentar ele. Rafa, como que eu lido com medo? Anote aí, vou te dar uma receita. Como é que eu lido com o medo? Anote aí. Anote aí. Como que eu lido com o medo? O medo você lida com, presta atenção, enfrentamento imediato. Vou te explicar. O medo se enfrenta com... O medo você lida com ele com enfrentamento imediato. Presta atenção. Enfrentamento imediato. Enfrentamento imediato. Como assim, Rafa? Você já percebeu que quando você tem medo de algo, vamos supor, medo de altura, igual eu falei aqui. Se você tem medo de altura, se você chegar no alto de um prédio e ficar na beira de uma sacada, quanto mais você fica na beira da sacada, mais medo você sente. É ou não é verdade? É o meu caso de frente ao toboágua. Quanto mais eu ficava sentado no toboágua, sem descer, maior aumentava o medo. Maior aumentava. Na hora que eu desci, que foi o enfrentamento, aí acabou o medo. Medo, você lida com ele com enfrentamento imediato. Se eu tô com medo, eu me lanço logo. Se eu estou com medo, eu decido logo. Eu faço um enfrentamento imediato. Eu tenho que decidir logo. Por quê? Porque se eu ficar avaliando demais, eu vou dar espaço para o medo construir narrativas na minha mente. E o medo vai conseguir mais uma vez o quê? Me aprisionar. Ele vai me puxar. Você está entendendo? Ele vai me puxar. Então, quanto mais você fica assim, será que funciona? Será que dá certo? O que o fulano vai pensar? O que o fulano vai fazer? Será que eu vou mudar de vida ou será que não? Será que eu dou conta de pagar ou será que não? Você está deixando o medo ganhar espaço na sua mente. E ele vai o quê? Construir narrativas para minar a sua coragem, a sua ousadia, a sua fé, e ele vai o quê? Te puxar para trás. Foi o que aconteceu com os espias. Aqueles 10 espias, na verdade 12 foram ver Canaã. Dos 12, 10 vieram com o quê? Uma narrativa contaminada pelo medo. Presta atenção, escuta bem. Uma narrativa contaminada pelo medo. Aqueles 10 espias contaminaram mais de 1 milhão de pessoas, de hebreus que saíram do Egito. Aquelas mais de 1 milhão de pessoas morreram. Presta atenção. Morreram numa condição de escassez, no deserto. Visualizando Canaã, morreram no deserto. Sabe por quê? Medo. Ficaram pensando demais, avaliando demais. E aí, o medo ganhou espaço. Eles retornaram, ficaram no deserto e pereceram. Com todo amor e carinho, você está no deserto há 30, há 40, há 50, alguns aqui há 70, outros que eu vi aqui há 80 anos no deserto. Você vai perecer no deserto? Esse vai ser o seu fim? Essa vida que você está levando hoje, com esses problemas que perduram há décadas, vai ser até o fim da sua vida?
Pelo amor de Deus, querido, não faz isso com você não. Não deixa o medo. Sábado, domingo, sabe o que você vislumbrou? Enquanto nós estávamos juntos, você vislumbrou a sua Canaã, a sua terra, a sua vida extraordinária. Hoje você está vislumbrando a sua Canaã, a sua terra, a sua vida extraordinária. Cada vez que a gente entra em contato, eu estou mostrando para você. Cada vez que eu coloco um depoimento aqui, eu estou mostrando para você. Quantos depoimentos eu mandei para você? Quantos depoimentos vocês viram lá no grupo? Que a gente mandou sábado, a gente mandou ontem, a gente mandou hoje. Será que não é suficiente para você ver que você está diante da sua Canaã, mas agora você tem que tomar uma decisão? O medo pode te prender no deserto, nessa vida de escassez emocional, escassez espiritual, escassez financeira. Pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Você que está aí orando, esperando uma resposta de Deus, há quanto tempo? Você não aprendeu que Deus responde às nossas orações colocando pessoas na nossa vida? Eu te contei esse final de semana. Grande parte dos meus clamores, dos meus pedidos a Deus, foi gente que Ele colocou na minha vida. Foi mentores que eu comprei mentoria, que eu investi, que eu entrei, e essas pessoas derramaram a sabedoria que elas carregavam na minha vida. Aquilo ali foi resposta de Deus, querido. O problema é que você acha que tudo que Deus faz é tudo é de graça. Para com isso. A rainha de Sabá, quando ela foi visitar Salomão, para aprender da sabedoria que Deus tinha dado para Salomão, ela levou uma quantia de dinheiro que hoje, convertida em reais, dá quase bilhão. Bilhão. Aquela mulher, em outras palavras, ela levou uma fortuna para ter um dia inteiro com Salomão, conhecer o reino dele e ouvir da sabedoria dele. Sabe o que a mulher, sabe o que a rainha de Sabá fez, querido? Ela só pagou um dia de mentoria para Salomão. Você está entendendo? Presta atenção, querido. Abra sua mente. Não continua vivendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, vai continuar do jeito que está. Você precisa fazer um mergulho para dentro de você. E aí você vive repetindo ciclos. Às vezes muda o cenário, mas não muda o padrão. Na hora H, você trava. Toda vez que algo está para dar certo na sua vida, você trava. Você vai se sabotando sem perceber. Você procrastina, você some, esconde, desanima. Quando parece que tudo vai dar certo, de repente tudo dá errado. Você vive no modo sobrevivência, é ansiedade, é medo, é depressão, é controle, aquela sensação, meu Deus, e agora? Minha vida não vai mudar, parece que é sempre no limite. O tempo inteiro, querido. Parece que tem um teto invisível que te impede de avançar na vida. Você bate no teto e nada rompe, nada flui. O teto tá invisível mesmo, que tá no seu inconsciente. E você precisa mergulhar numa jornada de autoconhecimento para você ir descortinando tudo isso. Então, eu não tô aqui, querido, de maneira nenhuma para, massagear o seu ego. Eu tô aqui para te falar uma verdade. A verdade é que toda condição só muda com uma decisão. Isso é no seu casamento, é na sua vida emocional, é na sua vida financeira, é em qualquer área da sua vida. Se você não tomar uma decisão, a condição atual hoje da sua vida, ela não muda. Esquece. Tem gente que chega para mim e fala, Rafa, me ajuda, eu preciso de um direcionamento nessa área da minha vida. Beleza, me conta, qual que é o direcionamento que você precisa? Aí a pessoa me conta, eu falo, beleza, então, dentro daquilo que você me falou, você tem essa e essa alternativa. São 3 caminhos que você tem. Esse caminho vai gerar isso, isso, esse, isso e esse, isso. Agora é o seguinte, você vai ter que decidir qual dos 3 caminhos você vai tomar. Ai, sabe por quê? É porque nada. Você quer resolver isso? Você percebe? As pessoas, no fundo, elas não querem resolver. Porque a condição só vai mudar com uma decisão. Só que na hora de tomar a decisão, as pessoas travam. Na hora de tomar a decisão, as pessoas têm medo. Na hora de tomar a decisão, elas querem garantias. Elas querem ver primeiro para depois dar o passo. Não funciona assim. Nem na vida e nem com Deus. Não funciona assim. Ou você desce o toboágua, vou usar aqui o exemplo que eu dei, ou você se lança, ou você, como se diz,
Se de uma pessoa, eu vi um vídeo na internet que a pessoa falava assim, ó, mete o louco. O que é mete o louco? Se lança, faz uma loucura, toma uma decisão, tenta alguma coisa diferente, não importa com a opinião de ninguém, se lança, vambora, pá! Porque é só desse jeito que você vai descobrir se realmente algo pode mudar na sua vida. Porque no seu leito de morte, você não vai se arrepender daquilo que você fez. Na maioria das vezes, você vai se arrepender daquilo que você não fez. Sabe qual que é a pior sensação? É que amanhã, às 7 horas da manhã, centenas de pessoas vão entrar no método VEX. E você, que não entrar, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. E se eu tivesse tomado aquela decisão, será que hoje, um mês depois, como estaria minha vida? 2 meses depois, como estaria minha vida? 3 meses depois, como estaria a minha vida? E centenas de pessoas vão estar fluindo, crescendo, avançando, prosperando. E sabe qual que é o resultado para você que não toma decisão por medo? Você vai continuar no mesmo patamar. Infelizmente. No mesmo patamar. Não vai mudar nada. Por quê? Porque se você não trilha essa jornada, a tendência é que a sua consciência volta a ser cauterizada. Você volta ao padrão de antes. Porque você não expandiu ela ao ponto necessário para ela não retroceder. Porque foi só um final de semana. Foi um final de semana poderoso, impactante, mas um final de semana não resolve a sua vida por completo. Um final de semana é experiência de porta. E você precisa de uma experiência de caminho, de jornada, de processo. E o método é para acelerar o processo e essa jornada. Então, eu não tenho problema nenhum de fazer uma aula, falar tudo que eu estou falando, te ensinar, porque eu estou te ensinando muito princípio aqui, e ao mesmo tempo te persuadir para você tomar uma decisão. Por quê? Porque vai ser uma decisão que vai mudar a sua vida. Vai ser uma decisão que vai mudar a sua vida por completo. Que vai te colocar no novo nível. No nível que você nunca conseguiu acessar e vai acessar. Não importa a sua idade, não importa o seu contexto, não importa, querido. Não importa. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa a escassez te paralisar. Não deixa, querido. Por favor. Chegou o seu momento. Chegou a sua hora. Olha para o seu passado agora. Você tentou de várias formas. Não deu certo. O que eu quero te convidar a fazer agora? Eu quero que você agora, onde você está, feche os seus olhos. Eu quero fazer um momento de ressignificação com você. Feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos agora. Não digita no chat. Não toca nesse chat. Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Não quero ver esse chat, não quero ver nada. Feche os seus olhos. A gente vai fazer 3 respirações para a gente desacelerar, acalmar nosso coração, a nossa mente, porque eu tô acelerado aqui. Porque o meu desejo, querido, é ver a sua mudança, a sua transformação. Então fecha os seus olhos. No 3 a gente vai inspirar, puxando pelo nariz. Você vai segurar até 3, contando na sua mente, e depois vai deixar o ar sair tranquilamente pela sua boca, ok? Vamos lá, no 3, 2, 1, inspira. Segura. Soltou. Mais uma vez. 3, 2, 1. Segura. Soltou. Relaxa. Mais uma vez. 3, 2, 1. Inspira. Segura. Soltou.
Relaxa. Sinta o seu corpo relaxar, seus ombros, seu pescoço. Relaxa. Relaxa. Eu quero que você apenas escute a minha voz nessa noite. Agora você vai visualizar que diante de você existe um grande telão. Como se você estivesse dentro de um cinema. Você está sentado numa poltrona confortável e diante de você um grande telão. E agora eu quero que você comece a visualizar nesse telão um filme específico. É o filme da sua vida. Mas não do seu passado. É da vida que você vai viver daqui em diante. Começa a visualizar agora. Qual é a vida que você tanto sonha em viver nos próximos anos? Visualiza a sua casa. Uma casa diferente, talvez. Em um outro bairro. Uma casa linda, confortável. Talvez num outro emprego. Num cargo de chefia, de liderança. Talvez com o seu próprio negócio. Visualiza. Começa a visualizar várias áreas da sua vida. Visualiza a sua família. Relacionamentos restaurados. Casamento. Aquilo que parecia impossível acontecendo. Visualiza. Visualiza o seu corpo saudável. Visualiza. Visualiza você não tendo falta de nada, uma vida abundante, aonde há abundância na sua geladeira, na sua despensa, aonde há abundância quando você sai, você compra, você desfruta. Visualiza isso. Eu quero que você visualize por completo qual é a vida ideal, a vida extraordinária para você. Visualiza isso hoje. Está passando diante de você, nessa tela. Visualiza isso. Com detalhes. Tudo que você sempre desejou viver. Talvez sonhos que foram esquecidos e agora estão sendo realizados. Projetos. Visualiza. Visualiza agora você se alegrando. Olha para o seu rosto. Abre um sorriso onde você está agora. Visualiza isso. Olha o seu rosto radiante. Olha a alegria que há no seu rosto. Talvez alguns aqui não conseguem abrir um sorriso há tanto tempo. Visualiza isso agora. Há brilho nos seus olhos. Há brilho no seu olhar. Abra um sorriso agora onde você está. Abra aí, sorria. Visualizando essa vida tão maravilhosa. Sorria. Se alegre. Não importa a sua idade. Não importa nada. Essa é a vida que você sonha. Essa é a vida extraordinária. Visualiza. Por que eu quero que você visualize? Porque essa vida é possível. Essa vida é possível. Essa vida é possível. Visualiza isso. Essa vida que você está visualizando, ela não é uma utopia, ela é possível, porque um dia eu visualizei essa vida que eu tenho hoje, e hoje eu vivo ela. E a única coisa que me separava foram decisões que eu tinha medo de tomar, mas na medida que elas foram aparecendo, eu decidi que eu não ia ter mais medo de tomar decisões. E nessa noite eu estou aqui para te dizer, a sua Canaã, a sua vida extraordinária está diante de você. Assim como aquele povo estava diante do Jordão e eles viram uma terra abundante que emana leite e mel. Mas infelizmente permitiram medo.
reconduzi-los para o deserto, uma vida de escassez. Eu tô aqui nessa noite para te dizer, não permita o medo te roubar. Não permita o medo te roubar. Visualiza a sua Canaã aí, querido. Visualiza, querida, a sua Canaã é a vida que você tanto deseja. Visualiza. Se Deus te dá a capacidade de visualizar, é porque Ele também deseja que você acesse isso. Visualiza isso. Respira bem fundo no 3, 2, 1. E agora repita comigo em voz alta. Diga assim: eu tomo posse. Eu vou acessar aquilo que a minha alma e a minha mente acabou de visualizar. Repita comigo: nada vai me deter. Eu não tenho medo de arriscar. Eu não tenho medo de semear. Diga comigo: chegou a minha hora. Essa é a minha hora. E eu estou disposto a ir pro tudo ou nada. Porque eu não admito viver a mesma vida. Eu vou acessar a minha Canaã, a minha vida extraordinária. Diga comigo: eu posso, eu mereço e eu vou acessar. Respira fundo. Abra os seus olhos. Olha para cá. Aquilo que você visualizou é possível. Porque um dia eu visualizei tudo que eu vivo hoje. E eu não permiti mais o medo, o meu passado, as pessoas e a minha condição daquela época, que era uma condição de muita escassez, de muito aperto, definir o meu futuro. Eu tô aqui nessa noite para te dizer, querido e querida, não retorne para o deserto. Chegou a hora de você dar o passo. Chegou a hora de você vir trilhar essa jornada e acessar a sua Canaã. Esse é o grande momento, querido. Esse é o grande momento. Eu quero que você, nessa noite, avalie bem. Sabe, não durma hoje sem avaliar. Não durma hoje. Na hora que você colocar a cabeça no seu travesseiro, eu quero que você avalie bem. Avalie bem a vida que você está vivendo. Avalie bem. Você não tem nada a perder. Mas se você não decidir, você tem tudo a perder. Tem horas na vida de um homem e de uma mulher que a gente precisa ir para uma coisa chamada tudo ou nada. O nada, muitos aqui já têm. E o tudo, você só vai acessar se você tomar uma decisão. Eu quero te acompanhar. Eu quero ser o seu mentor. Eu carrego algo que Deus me deu. E também algo que eu construí ao longo dos anos. E eu tô aqui para te dizer, querido, não importa a sua idade e nem a minha idade. A maioria dos meus alunos tem 55, 60, 70, 80. Poucos têm 30, 30 e poucos. Porque não é sobre a idade. É sobre a sabedoria que foi construída, testada e validada. Você vai viver os melhores dias da sua vida, se você assim decidir. Eu quero te pedir algo. Se você não conseguir fazer a sua inscrição amanhã, não saia do grupo. Pelo amor de Deus, não saia do grupo. Porque eu já vi muitas pessoas não conseguir entrar. Ai, Rafa, mas eu queria tanto os bônus dos primeiros. Deixa eu te falar uma coisa. Bônus é só a cereja. Não é o bolo. O bônus é um estímulo para você não procrastinar, querido. É só isso. É um estímulo. Mas não é o bônus que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida, querido, é caminharmos juntos. É essa jornada.
você vai romper em todas as esferas. Em todas as esferas. Eu quero te pedir algo nessa noite. Se você ainda não está no nosso grupo do Método Vex, o link está aí no chat. Toca nesse link, entra no grupo. Se você já está no grupo, o meu time vai falar com você agora, tá? O meu time provavelmente vai abrir o grupo de novo. Fica atento ao seu WhatsApp. Meu time vai abrir o grupo de novo. Daqui a uns minutinhos, quando eu encerrar essa aula, você tem uma última oportunidade de fazer a sua pré-inscrição hoje. Garantir aqueles 2 bônus, que é a sessão de desbloqueio, mais o acesso ao Método Vex 2.0, que eu estou terminando agora, já vai ser liberado, com física quântica, com epigenética, com neurociência, que eu apliquei no 2.0. Só os alunos podem acessar o 2.0. E amanhã, 7 horas da manhã, vai ser um grande dia para muitas pessoas. Dia do que, Rafa? Dia de dar o passo do deserto para Canaã. Amanhã é o dia de entrar em Canaã. Às 7 horas da manhã. Peça ajuda pro meu time. Vá lá no grupo agora, peça ajuda pro meu time. Fala, eu quero entrar no método. Eu não quero permitir o medo me barrar. Eu não quero permitir o medo me algemar. Me ajuda, por favor. O Rafa falou para eu pedir ajuda para você. Meu time vai abrir o grupo. Vou falar aqui agora, ó, com a minha equipe. Deixa eu falar aqui, ó. Já vou mandar o comando aqui, ó. E eu vou pedir pro meu time abrir o grupo daqui 3 minutinhos. Ó. Eu vou pedir pro meu time abrir o grupo aqui. Eu pedi em 3 minutinhos. Você que já tá no grupo, você vai pedir ajuda pro meu time. Vai explicar sua situação. O meu time vai te ajudar da forma que a gente conseguir. Mas, por favor, não deixa o medo te paralisar. Chegou o seu tempo de mudança. O que você clamava, o que você orava, se o seu coração ardeu, a resposta chegou. Só que você vai ter que dar um passo, você vai ter que lançar a sua semente. Agora é com você, querido. Porque quando você passar para o lado de cá, aí é comigo e você. Aí nós vamos juntos. Aí eu vou te dar todo o direcionamento, todas as ferramentas. Aí é um ano caminhando juntos, querido. Porque o que você viu no final de semana não é nada daquilo que você vai acessar. Juntos. Ok? Que Deus te abençoe. Que você não perca a sua oportunidade. Que você não deixe passar mais uma oportunidade. Eu quero te ver do lado de cá. Você vai acessar o extraordinário. Essa vida que você visualizou, ela está do lado de cá. Não tenha medo. É tudo ou nada. Não chegue no final da sua vida vivendo a mesma vida. Não faz sentido. Não faz sentido. Um beijo pra você. Eu tô me encerrando, me despedindo de você. Toca nesse link aí. Toca nesse link agora. Entra no grupo. Fala com o meu time. E se você não entrar no grupo, é só tocar aí agora, ó. Fala com o meu time. Corre lá agora. Fica atento ao seu WhatsApp, tá? Corre lá agora. Fica atento ao seu WhatsApp. A gente vai abrir o grupo para te dar todo auxílio. Ok? Beleza? Tá certo? O que você faz? Na hora que você entrar no grupo, ou na hora que meu time abrir o grupo, digita lá, eu quero. Digita, eu quero, que meu time já começa a te chamar para entender o seu momento, para entender sua condição, e a gente vai ver o que a gente pode fazer para você não ficar para trás, tá bom? Entra no grupo aí, quem já tá no grupo, a gente vai desbloquear o grupo daqui 3 minutinhos, você vai digitar lá, eu quero, eu quero, eu quero, e o nosso time vai te ajudar, ok? Ó, beijo para você, você que fez sua pré-inscrição, amanhã é um grande dia. E você que vai fazer hoje, amanhã é um grande dia, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no Método Vex. Fala agora, fica atento ao grupo agora. Olha agora no seu WhatsApp que a gente vai abrir o grupo, ok?